confirmando a tua vitória. Deus, que o Senhor continua abrindo os nossos corações para que nós possamos, meu Pai, aprender mais de Ti. Usa o Teu Filho, Senhor, diante da Tua presença. Abre os nossos corações pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus, no livro do Apocalipse. Quero ressaltar que é o mesmo capítulo que a nossa irmã missionária Eliane leu aqui na frente, mas o versículo é diferente. Apocalipse capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 22. Eu quero ler 2 versículos apenas, que é o 20 e o 21, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão procurando, é o último livro da Bíblia. Eu quero falar para os irmãos que quem quiser ainda cooperar na oferta para Moçambique, na África, para os irmãos ali, dia 7 eu estarei enviando dinheiro. Até dia 6 a gente recebe para os irmãos ali da África que não tem nem que se alimentar. Mês passado a gente enviou R$817, juntou com a outra oferta do país lá da Irlanda e levamos ao todo R$1.700 e poucos para a glória de Deus. E esse mês eu creio que vai ser diferente. Até o momento já temos R$320, graças a Deus por isso. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e 21. Os que acharam digam graças a Deus. Amém, vamos ler. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Até aqui, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso, Deus forte, Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigado por esse momento único, maravilhoso, especial, momento que é melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar da face da terra. Colocamos diante do Senhor, meu Pai, a nossa adoração, o nosso melhor diante do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, sara a nossa terra. Queremos entrar agora, Senhor Jesus, no mundo espiritual, para te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco por intermédio da tua santa palavra. Palavra essa que já é revelada. Nós queremos sair daqui transbordantes, saciados, entendido no propósito que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Ainda orando, Senhor, eu repreendo todos os dardos inflamados do maligno que tenta parar, meu Pai, este ministério, que tenta parar os obreiros, que tenta parar, meu Pai, os membros do corpo de Cristo. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, cumpra a tua palavra que diz, meu Pai, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua igreja. Sê conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. E pode bater palma bem alegre para Jesus, porque Ele está no meio de nós. Queridos irmãos, louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar no nosso coração, como já tem falado. A palavra é interessante, porque é 2 versículos apenas, mas fecha a Bíblia Sagrada. 2 versículos que fecha a Bíblia Sagrada, podemos dizer nós pentecostais, com chave de ouro. Porque nesses 2 versículos vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas. Nós sabemos muito bem que quem mandou o apóstolo João escrever o Apocalipse foi nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. E Jesus, ele finaliza tanto o Apocalipse como os 65 livros que antecedem o Apocalipse, com chave de ouro. É Jesus que é o centro de todos os livros da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Ele começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, dizendo que tudo
foi Ele que fez. E no capítulo 22, versículo 20, versículo 21, vai dizer a mesma coisa. É o Senhor que dá testemunho, é o Senhor que vela pela sua palavra. Ele criou tudo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele fecha em Apocalipse capítulo 22, dizendo: eu velo pela minha palavra, eu que dou testemunho das minhas palavras, e certamente eu venho. Certamente eu venho. Eu crio tudo, eu conduzo o meu povo, eu estabeleço o meu povo, eu justifico o meu povo, eu salvo o meu povo, e eu breve venho buscar o meu povo. Amém. Assim seja. Amém. Os anjos dizem amém. Todos os anjos dizem amém. Toda a igreja diz amém. Assim seja. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o universo está em tuas mãos. Nós cremos que toda a nossa família está em tuas mãos. Nós cremos. Profetiza pela fé. Amém. Porque é o Senhor que está velando pela palavra dele. Todo o universo está dentro da palavra de Deus. Toda a história da igreja está dentro da palavra de Deus. Você, o ímpio que está lá fora, está dentro da palavra de Deus. Seja para a justiça, para o céu, para as coisas celestiais eternas, ou seja, para a perdição eterna. Ressalto, portanto, que o Senhor não tem prazer. Deus diz claramente: eu avisa para o povo de Israel, avisa para todos os estrangeiros, para todos, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não fiz o lago de fogo e enxofre para o ímpio. Pode dizer para qualquer pessoa, mesmo que seja o mais perverso, o mais ruim, Deus não fez o inferno, o Geena para eles. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre, de tormento eterno, é feito para Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos os demônios. As pessoas que fazem a escolha errada, porque a escolha certa é onde nós estamos aqui, é debaixo da sombra do Onipotente. Se a igreja estiver alicerçada em Jesus, ela não se derrota, ela não se entristece, ela não fica perdida, porque ela tem um alvo. A igreja de Jesus tem um alvo. A igreja de Jesus ela sabe ouvir. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a voz do bom pastor. E eu sei que nós conhecemos a voz do bom pastor. Nós temos visto o mundo em um caos. Caos financeiro, caos espiritual, caos moral, caos na família, caos no trânsito, caos em todos os sentidos. Mas a igreja tem que estar tranquila. Tranquila. A Bíblia diz: cedo venho, sela as minhas palavras, dizendo que cedo eu vou vir. O presbítero Paulo já tem 6.000 anos, desde o primeiro homem até hoje, 6.000 anos. Como o Senhor fala cedo venho? Porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Então há 6 dias mais ou menos. Para Deus não é nada. Nós aqui sofremos, contamos dias, está passando cada dia mais rápido. No céu é a eternidade. No céu não há contagem de tempo. E no céu Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que vai ter até anjos preparados para o dia, para o mês, para a hora, para o ano exato, para concretizar o que já está na palavra de Deus. Na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, na onipotência de Deus, Deus sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Nós temos que confiar nesse Deus. O que está sendo pregado lá fora é
o Senhor, Ele guarda a sua amada igreja. Irmãos, não acreditamos, por favor, a Bíblia é bem clara sobre isso, em um governo justo de homens, em um governo bonitinho, certinho, que não vai mentir, de homens. Não acredita nisso, porque todos os homens da face da terra têm pecado, e quanto mais passar os anos, principalmente no século 21, a podridão de pecado, as pessoas se corrompem por muito pouco. Por exemplo, os políticos já ganham muito dinheiro, a ponto de nenhum de nós ganhar nem um terço, e mesmo assim eles preferem continuar o quê? Se corrompendo, porque os homens estão longe de Deus e se corrompem, massacram o povo, roubam do povo. E esse governo que nós precisamos é o governo que o Senhor está dizendo: eu sou o governo justo. No céu a justiça. E a promessa de Deus quando Jesus vier é: vou fazer um novo céu e uma nova terra. Eu estava estudando sobre essa questão de fazer um novo céu, achei interessante. Já pararam para pensar? A nova terra dá para ressaltar por causa do pecado, mas e o novo céu? Porque no céu agora ainda tem anjos de batalha preparados para, quando algum inimigo tentar entrar, esses anjos de guerra não deixar entrar. O céu, em algum momento da eternidade, foi profanado. Satanás, com legiões de demônios, e muitos, e milhões, conseguiram fazer rebelião dentro do céu santo. Então o céu, que não existia anjos de guerra, para que existia anjos de guerra, sendo que no céu era só adoração, era só Deus conduzir o povo para alguma obra que ninguém sabe o que é ainda, mas para a guerra não. Mas quando o inimigo se levanta, começa a ter essas batalhas. Então, quando Satanás e seus demônios ser destruídos, no sentido de eternamente ser presos e queimados e atormentados, aí sim o Senhor vai trazer uma limpa geral no céu. Não precisa mais de anjo de guerra. Não vai, acabou. Não vai ter essa questão de surgir algum mal de algum lado, porque o Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, amados irmãos, em nome de Jesus, só aguarde e verás o livramento de Deus. Igreja do Senhor, continue trabalhando, aguarde. É o Senhor que diz: é no meu testemunho, é através do meu testemunho. E nós sabemos muito bem que o testemunho de Jesus foi o bastante para salvar a humanidade toda. Repito, o sangue de Jesus vertente na cruz, a determinação de Jesus no Getsemane foi o bastante para salvar todo aquele que nele crê. Glória a Deus! É o bastante. Aleluia! Não precisa mais de sangue de animais, não precisa mais de esforço humano. O que o Senhor requer de nós é uma entrega genuína. Amados, se entregue. Deus não quer nada mais de você a não ser se entregue. A obra carece de nós. A obra carece de nós. É muita coisa para fazer. O que o Senhor requer de você não é seu dinheiro, não é os seus bens materiais. O momento é regaçar as mangas e trabalhar. O que o Senhor requer de nós
é que de fato incomodamos as trevas. O que o Senhor requer de nós é que de nós não sejamos um sal insípido, que não tem sabor. Se você for fazer uma comida e ela não tiver sabor, você vai ver que falta uma coisa. Então nós temos que ser um sal que dá sabor, crentes que dá fruto, crentes que as pessoas olham e falam: olha, algo diferente há neles. Eles têm trabalhado, eles anseiam o céu. Então, irmãos, por favor, em nome de Jesus, não fique dispersos. A graça do Senhor Jesus nos salva, mas a graça do Senhor Jesus também vai, talvez, nos condenar. Presbítero Paulo, por quê? Porque nós não aproveitamos a oportunidade. É na graça de Deus que você está salvo, mas a resposta que você está salvo é de acordo com a sua vivência em Cristo. Observem todos os que o Senhor chamou. Observem todos que o Senhor curou. É interessante. Até pessoas que eram curadas por Jesus, elas eram curadas no momento e já começavam a evangelizar. A falar assim: Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, ele curou. E eles começavam a virar o quê? Propagadores do Evangelho. Pergunto aos irmãos: quantas dádivas nós temos recebido de Deus? Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus? Se nós formos lembrar das nossas bênçãos recebidas por Deus, nós choramos, né, irmão Jonas? Porque mesmo com dores, mesmo com alguns sofrimentos, nós recebemos livramentos diários de Deus. Nós recebemos proteção de Deus constante. A nossa família tem sido guardada através da oração da igreja. Quantos crêem, digam amém. Não é porque eles são bons, nem nós somos bons. É o amor de Deus que nos salva. É o amor de Deus que nos retira da perdição. É o amor de Deus que nos tirou do mundo do crime. É o amor de Deus que nos tirou da cachaça. É o amor de Deus que nos tirou do mundo das drogas. É o amor de Deus que nos tirou de ser crente, de pessoas violentas. É o amor de Deus. Não é porque nós somos bons. É o amor de Deus que nos constrange e nos traz para a sua presença. É o Senhor que chegava através do seu Espírito e fala assim: ó, vem e segue. É Jesus que fala assim: vem, eu tenho algo na sua vida. Já viu? Aquelas pessoas que entram na igreja pela primeira vez e elas têm um encontro com o Espírito Santo, porque elas achavam que o Espírito Santo não conhecia elas, mas o Espírito Santo olhou: ei, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, eu que te escolhi, eu que te dei livramento, você está aqui porque eu que te trouxe. Aleluia! Aí a pessoa fala assim: que encontro verdadeiro, aleluia, que encontro genuíno. Eu não posso resistir diante da majestade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que você está talvez na igreja há muitos anos. Eu sei que talvez você conheça o Apocalipse capítulo 22, versículo 21 e 22. Mas o que o Senhor quer que você reconheça da parte dele é que ele pode fazer das coisas simples poder, vida, refrigério, despertamento, avivamento para a sua alma. Tenho observado que a oração do pastor Manuel tem sido avivamento. A minha oração também tem sido, mas não um avivamento que pega um só. Nós temos que abrir as nossas mãos para pegar na mão do nosso irmão e falar: receba também
será a geração vindoura. Se nós vamos ser uma geração que chora, que se alegra, que ainda pula, que ainda bate palma, que ainda faz aquilo que o Espírito Santo quer. Acabou! Acabou! Porque a nossa geração, há 10 anos atrás, tinha liberdade do Espírito Santo e levantava e começava a balançar as mãos tremendo, ou chorava, ou falava em línguas, ou levantava e trazia uma revelação para o outro irmão. A nossa geração era aquela que sentia algo tremendo, e as pessoas que estavam vindo pela primeira vez assustavam. O que é isso? O que é aquilo ali? É o agir do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo. Tenha saudade, irmãos, porque o Espírito Santo quer fazer coisas novas, coisas extraordinárias em nossa vida. A gente lê a história da igreja, a gente vê, lembra de alguns anos atrás, e nós temos que lembrar para falar: eu quero fazer melhor, eu quero ser. Lembra de uma pessoa? Olha como essa pessoa foi usada, olha como o irmão que está aqui é usado. Eu quero fazer melhor, não no sentido de me exaltar, não no sentido de querer ser melhor do que essa pessoa para me agradecer, não, mas se Deus usa essa pessoa, vai me usar também. Jesus disse: se vocês creem, obras maiores que eu fiz, vocês vão fazer. Tenta imaginar isso, irmãos. Obras maiores. Jesus cuspiu no chão, pegou um barro, fez um barro com a sua saliva, passou no olho do cego, o cego enxergou. Uma mulher apenas tocando na orla de um vestido de Jesus foi curado de 12 anos de hemorragia. Jesus entra na casa de um publicano chamado Zaqueu e salva ele e toda a sua família. Jesus salva um homem do seu lado direito na ânsia de morte. Jesus fez coisas extraordinárias. Então, em nome de Jesus, faça também. Seja usado. Tem pessoas que, por falta de busca, grave isso aqui, ó, por falta de busca do Espírito Santo, são sensacionalistas. Acredita que o Espírito Santo foi só para fechar a Bíblia, foi só até nos tempos dos apóstolos. Aí, só porque eles não querem buscar mais a Deus, não quer orar mais, não quer falar em línguas mais, não quer ler a Bíblia mais, sabe o que eles fazem? O Espírito Santo cessou a obra. Deus não usa mais ninguém, o Espírito Santo não usa ninguém mais em línguas estranhas, o Espírito Santo não usa mais ninguém em dom de curar. Por quê? Porque não está buscando. E a pior covardia do ser humano cristão é quando sabe o que tem que fazer e não faz. Vocês lembram que eu te falei para vocês que a graça vai nos condenar? Porque a graça do Senhor que nos salvou é a graça do Senhor que nos revela a entender a palavra. Se não fosse o Espírito Santo, nós não entendíamos nada. E o que nós estamos fazendo com a graça? O que nós estamos fazendo com a graça? A graça é um favor imerecido. A graça nos salva, mas a graça nos cobra. Cobra o que, presbítero Paulo? Posicionamento. Exército de pé. Não é exército dormindo, não é exército sentado, é um exército de pé. Aleluia. Prepare para a guerra. Não se preocupe com a luta física. Não se preocupa com governos físicos. Preocupa buscando a Deus, dizendo: Senhor, olha o que diz a Bíblia
cedo vem. Na língua original do grego está escrito assim, ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem muito em breve a buscar uma igreja que, com o passar dos anos, seja uma igreja aprovada. Analisa as 7 igrejas da Ásia. Identifica qual igreja você está sendo. E é independente da igreja que você está sendo, da igreja da Ásia, lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor te fala da seguinte forma: o que está escrito lá? Arrepende-te e deixa. Arrependa-te e alcançará a misericórdia. Arrependa-te, volta para o primeiro amor. Não é tempo da igreja ficar cocheando em 2 pensamentos. Em nome de Jesus, Deus tem cobrado da igreja só uma coisa: você vai casar. As irmãs e os irmãos que já casaram sabem que tem que estar bem vestido, tem que estar, quer estar o mais bonito ou a mais bonita para quem? Para o noivo ou para a noiva. Quer se apresentar o mais belo possível para a festa. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que é dessa forma que nós devemos estar: noiva, linda, adornada para o noivo. Para o noivo. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Tem uma passagem da Bíblia, não vou saber agora o livro, mas que trata de Abraão, que manda um servo buscar uma esposa para Isaac, da família de Abraão. Quem já ouviu isso? É interessante, porque quando vai buscar, aquilo ali é uma simbologia exatamente da igreja. O Espírito Santo prepara a noiva, porque o noivo está esperando. Glória a Deus. É interessante nós olharmos isso. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se vocês sabem, vai ter um julgamento. Nesse julgamento, aquele que é o nosso advogado vai ser o nosso juiz. Vai ter advogado de acusação e de defesa. De acusação vai ser o próprio Satanás. Nós temos que estar aprovados. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo que está aqui, ele sonda os nossos corações. E em cada culto, ou ele se alegra muito, ou ele chora muito com gemidos. Porque nós temos que olhar para a palavra e analisarmos a nossa vida e falar: Senhor, como eu preciso melhorar, como eu preciso mais de Ti e menos de mim mesmo. Eu estava olhando de 2000 para cá, nós estamos em 2022. Quantos homens de Deus morreram e fizeram grande diferença? Pessoas que morreram com mais de 70, 80, 90 anos e que ganharam centenas de milhares de pessoas para Jesus. Pessoas que deixaram o seu legado. Eles estão morrendo tudo. Os mais velhos, fazendo a obra, deixando saudade. E aí? Pastor Manuel conhece, os irmãos que alguns não conhecem, aquele pastor da Deus e Amor, morreu bem velho. Um monte de pastor antigo da Assembleia de Deus, que deixaram legados. Evangelista como Billy Graham, que ganhou 200 milhões de pessoas para Jesus. Tantos homens de Deus estão morrendo
Os antigos tudo. E homens que foram sensíveis à voz do Espírito Santo. Homens que só de falar as pessoas choravam e se arrependiam para aceitar Jesus. Homens que oravam e câncer saía. Demônios eram expelidos só no orar. Os irmãos conhecem um pouquinho do testemunho desse pastor que eu acabei de citar, do Deus Amor, Davi Miranda. Olha o legado, olha a unção, a presença do Espírito Santo. E nós é capaz de não ter pessoas igual a esses homens, que deixam um legado, pessoas que têm prazer em passar horas diante do Senhor, talvez não em oração de joelho, mas fazendo o ID do Senhor. Nós estamos tão cansados, mas é porque nós estamos mortos espirituais. Se nós somos uma geração que cansamos 1h30 de culto, abrimos a boca, olhamos para o relógio, queremos ir embora, nós estamos longe de Deus. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregava 6 horas da tarde e ele virava à noite pregando em Manjani. Uma certa feita, o apóstolo Paulo pregando 6 horas da tarde, centenas de pessoas lá para ouvir ele com Jonas. E tinha um homem, estava tão lotado no lugar que ele estava pregando, tinha um homem pendurado na janela, sentado, ouvindo a pregação, cochilou e dormiu. Caiu da janela, morreu. O apóstolo Paulo parou o sermão, foi lá, pegou aquele homem, orou por aquele homem ressuscitou e ele voltou a pregar até a aurora, até o pôr do sol. Eu não sei se vocês ouviram falar, talvez vai ser estranho para os senhores, talvez vai ser estranho para vocês. Vigília. Quem já ouviu falar de vigília, levanta a mão. Vigília é coisa de doido, coisa que as pessoas ficavam até meia-noite, 1h da manhã. Mas eu já participei de vigílias, era fervor de Deus, era gostoso demais. O sono batia longe e pessoas eram curadas, tinha renovo. Pessoas que não conseguem orar de madrugada, na vigília estava lá. Mas nós hoje aqui não sabemos nem o que é vigília. E se nós não sabemos, a nossa igreja de Missão e Vida não sabe, e os nossos filhos, os nossos adolescentes, estamos deixando a desejar em princípios bíblicos, em história da igreja. E o Senhor, Ele nos desperta. O Senhor não nos envergonha nunca. O Senhor quer mais de nós. Cultos em lares, cultos nas ruas. Eu vi um homem, estou seguindo um homem que os outros chamam de maluco. Ele vai pregar sozinho nas ruas. E Deus levou ele em outros países. Ele é do Brasil. Ele já foi em Israel. Os rabinos tirou ele para fora rapidinho. Ele foi para os Estados Unidos pregar. As pessoas bateram nele. Quem disse que ele parou de pregar? As pessoas não querem ser perseguidas. A igreja em todo o tempo foi perseguida. Muitos morreram por amor ao Evangelho de Cristo. Lá no princípio já houve perseguição. A verdade, ela incomoda. Se as pessoas aqui estão sendo a minoria, Deus quer que a gente faça mais. Eu lembro do culto que a gente teve lá do irmão Jonas, de aniversário dele. Estamos com saudade. Não por causa do alimento, mas por causa do culto, a qual reuniu várias pessoas que não é evangélico. Mentindo? Reúne. Nós temos que despertar, porque Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar do seu povo. Se nós temos visto, não estamos vendo crescimento, há algo de errado é conosco.
de colocar pedrinha na nossa coroa é fazendo obras. Obras. Tiago diz: a fé sem obra é morta. O apóstolo Paulo fala que a salvação dele é a fé. Mas Tiago reitera: mas nós temos que ter obras. Obras. Em nome de Jesus. Conhecemos o sistema de hoje. Conhecemos como o mundo está perdido. Mas a igreja não está perdida nunca. Deus vai sempre despertar o seu povo. Deus vai sempre levantar um remanescente. Até na grande tribulação, Deus vai enviar 2 profetas com os mesmos dons. Alguns até acreditam que é os próprios Elias e Moisés, porque vai fazer orar e fogo do céu vai cair, porque vai estender as mãos e o mar vai se abrir, porque eles vão estar pregando o evangelho do reino de Deus. Mas enquanto não é a grande tribulação, enquanto já é o princípio das dores, remanescentes, levante a sua mão, porque o Senhor te chama. A obra é gigantesca. A obra é gigantesca. Estava vendo aquela oferta que a gente fez para a África. Estava vendo o trabalho que está sendo feito lá. E uma igreja pequena já cooperou. Imagina futuramente a igreja se expandir. E nós podemos enviar até mensageiros para pregar lá. Porque eles carecem de informação bíblica. Eles têm pouco conhecimento bíblico. Quem sabe? Nós temos que ter o quê? Visão, sonho, lá na frente. Não é fechado. Nós temos que ter amplitude. A nossa igreja vai crescer. 7 anos de congregação. A nossa igreja vai expandir. Tenho visto uma igreja aqui de Rondonópolis. Eu dou glória a Deus por isso. Abriu uma igreja lá perto do meu Quinto Ferreira, no meio do mato. Agora abriu uma outra rapidão, lá no Matias Neves, do lado da padaria. Igreja que já tem 50 congregações aqui em Rondonópolis. Mas é um povo que você vê, eu acompanho um jovem no status dele. Esse jovem, ele trabalha constantemente. Ele estava na madrugada, junto com outro jovem, orando lá no templo, para atrair mais jovens. Agora ele abriu um estudo. É constante a oração. Então, irmãos, em nome de Jesus, não vamos parar. Continuamos avante. As estratégias, olha aqui o Espírito Santo fala. As estratégias para a igreja vencer, nós já conhecemos. Apenas temos que regaçar nossas mãos e seguir avante, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que o Senhor vela pela sua palavra, e nenhum tio da sua palavra cai por terra. Ele vela. Por isso ele diz: aquele que acrescentar um tio, uma vírgula, todas as maldições, as pragas do Apocalipse vai cair sobre eles. Oremos ao Senhor, porque o Senhor vela pela palavra dele. Senhor Deus, obrigado por essa maravilhosa mensagem que veio da parte do Senhor. Pai, eu senti claramente a tua presença no nosso meio. Estamos alegres, indo embora para nossa casa cheios do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, não deixe essa mensagem morrer no nosso coração, mas que venha produzir frutos dignos de arrependimento em nome do Senhor. Pai, traga sobre a tua igreja cada dia mais unção, autoridade, avivamento. Toca neste irmão, tira o comodismo desse irmão, faça ele fazer mais, produzir mais, em nome de Jesus, porque uma árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós vamos dar muitos e muitos frutos cada ano que passar. Estamos, meu Deus, findando mais um ano. Grande é a nossa responsabilidade
atividade no campo espiritual. Ser conosco, nos usa com poder e com grande glória, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos cheios do teu Espírito para nossa casa, protegidos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Algum aviso? Domingo é ceia. Domingo é ceia. Amanhã às 7 horas a irmã vai estar reunida aqui para ver os uniformes e etc. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Toda a igreja diz? Amém. E de em paz em nome de Jesus. Mas 7 horas da noite. Vai reunir, vai apresentar o uniforme. Tá? Deus manda. Ele filma a igreja vazia. Porque amanhã pode ficar. Então tá. Pode ser. Senhor, vai com Deus. Se a gente for sacrificar toda a igreja por causa de uma pessoa, igual no seu caso mesmo, amanhã você está trabalhando lá, como que você vem? Amor, já desligou lá? Desligou lá? A caixa? Liga os ar. Essa Bíblia aqui é de quem? Tchau, vai com Deus. Essa Bíblia aqui é de quem? Pode ser uma, não, pode ser o livro, Mas, né? Senhor, É a mulher, não sabe? pode Jesus. Depois é sua página para ver conversar. Tá aberto? Eu acho que essa ceia tá acontecendo. Deixa eu botar a próxima. Eu falei pra ele, pessoal. Ele tá com vontade? Ele tá com vontade. Ele fez os exames lá, deu a apneia do sono, né? Aí você vê que ele senta, ele não aguenta, ele começa a dormir. Aí ele vai ter que operar, né? Ele não aguenta. Ele dorme em qualquer coisa. Ou ele tava lá na casa, por muito tempo. E um povo olhando pra cara dele. Oh, meu Deus. Tadinho.
Você entregou?